Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos peregrinos, sejam todos bem-vindos, celebrando assim, já depois de celebrarmos a Epifania do Senhor, estamos no tempo ainda do Natal. Queremos, diante do Senhor, reconhecer as nossas culpas para melhor celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Senhor, nosso Deus, cujo Verbo eterno, luz gloriosa da morada celeste, assumiu no seio da Virgem Maria a fragilidade da natureza humana, concedei que, tendo aparecido no meio de nós, com esplendor da verdade, manifeste a plenitude do seu poder para a redenção do mundo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, nós recebemos de Deus tudo o que lhe pedirmos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. É este o seu mandamento: acreditar no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros como Ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E sabemos que permanece em nós pelo Espírito que nos concedeu. Caríssimos, não deis crédito a qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, porque surgiram no mundo muitos falsos profetas. Nisto conhecerão o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa a Jesus Cristo feito homem é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do Anticristo, do qual ouviste dizer que havia de vir e agora já está no mundo. Vós, meus filhos, sois de Deus e já os vencestes, porque aquele que está no meio de vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo,
por isso falam a linguagem do mundo, e o mundo escuta-os. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor. Eu te darei os povos em herança. Eu te darei os povos em herança. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele disse-me: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra para teu domínio. Eu te darei os povos em herança. Agora, ó Reis, tomai sentido. Atendei, vós que julgais a terra. Servi o Senhor com temor. Aclamai-o com reverência. Eu te darei os povos em herança. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus proclamava o Evangelho do Reino e curava todas as doenças entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de Zabulão e de Neftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara ao dizer: terra de Zabulão e terra de Neftali, estrada do mar além do Jordão,
Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou. Desde então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama propagou-se por toda a Síria. Traziam-lhe todos os que estavam doentes, atingidos de diversos males e sofrimentos, possessos, epiléticos e paralíticos, e Jesus curava-os. Seguiram-no grandes multidões que tinham vindo da Galileia e da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e de além Jordão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, nesse dia em que ainda celebramos, depois da Epifania, no tempo do Natal do Senhor, continuamos a refletir sobre o tema da luz. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Jesus aparece justamente aqui na região da Galileia, ou na região de Zabulon, o tema porque João Batista tinha sido preso, tinha sido morto. E a luz justamente apresenta-se diante de um tempo de trevas, de escuridão. Também era uma região onde muitos sofriam e muitos iam ao encontro de Jesus para também serem curados e livres das suas enfermidades, também espirituais. Quando nós refletimos esses temas da missão de Jesus, que agora anuncia o seu reino e convida-nos à conversão, é importante que nós, depois de fazermos a experiência do Natal de Jesus e no início do ano, também é importante que coloquemos a nossa vida na estrada certa ou no caminho certo, que é o próprio Jesus. Jesus aproxima-se dizendo: arrependei-vos, acreditai no Evangelho, acreditai nele mesmo. A própria primeira leitura fala São João para a sua comunidade, mas também para nós, para todos aqueles que acreditam, que diante daquilo que nós ouvimos, que tantos aqueles que já vieram como pessoas anunciar o Evangelho, como aqueles profetas que nós conhecemos, profetas que muitas vezes são profetas da desgraça, ou que vierem em nome de Jesus, devemos, sim, somos chamados a fazer um discernimento, mas um discernimento na claridade da luz, que é Jesus. Por isso, São João apresenta para nós, chamando a nossa atenção sobre um mandamento especial, um mandamento que Jesus nos deu. Mas antes de acreditar nesse amor que o Senhor nos convida, é importante vermos que o mandamento é acreditar que Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo e que nasceu também carne como nós, exceto no pecado, nós sabemos. A tentação que muitas vezes alguns têm é de achar que Jesus é apenas divino, algo que já vem do antigamente, que muitas vezes as heresias são apontadas, como se Jesus não tivesse sofrido nada. Mas São João chama a atenção para ficarmos atentos justamente para a doutrina verdadeira, que é justamente acreditar no Filho de Deus enviado ao mundo e também viver o seu mandamento do amor. É impossível vivermos um cristianismo sem crer verdadeiramente em Jesus, sem acreditar nas suas palavras e, sobretudo, no testemunho que Ele nos deu. Jesus vem como luz em ambiente cada vez mais frágil. E aqui nesse Evangelho apresenta justamente
a fragilidade da nossa condição humana. Por isso, Jesus curava a todos que acreditavam e esperavam nele. No mundo também que hoje vivemos, cada vez mais enfermo, mesmo que seja uma enfermidade interior, espiritual, porque há muitos que trazem uma fé, muitas vezes duvidosa, porque não confia plenamente em Jesus, o Verbo eterno do Pai, enviado para a nossa salvação. Há muitos aqueles que acreditam de forma duvidosa, porque muitas vezes momentos difíceis da vida acabam indo em busca de outros caminhos, indo em busca de outro tipo de fé, como se não pusesse completamente a fé e a esperança naquele que nos convida à vida eterna, à vida verdadeira. Por isso, o discernimento é muito importante para podermos perguntar a cada um de nós: a minha fé é verdadeiramente em Cristo Jesus enviado ao mundo, na nossa carne, e que morreu e entregou sua vida por nós? A minha fé é duvidosa quando às vezes tenho que consultar outros espíritos, vamos dizer assim, outras pessoas que muitas vezes querem ensinar uma doutrina distinta. É importante fazer o discernimento dos espíritos, de forma que o espírito verdadeiro é aquele que testemunha Jesus, é aquele que anuncia o único verdadeiro anunciado por ele. Por isso, peçamos ao Senhor a graça, por meio do coração imaculado de Maria, de permanecermos firmes na fé nesse Jesus encarnado na nossa história, confiar plenamente no seu amor e, ao mesmo tempo, viver o mandamento que ele nos ensina a viver: amar ao próximo como a nós mesmos. Não nos esqueçamos das palavras do Senhor: ao arrependimento, arrepender e acreditar nele mesmo, que é o Evangelho vivo, para que a cada dia da nossa vida possamos testemunhar também, na nossa vida, o amor e a misericórdia que ele tem para conosco. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós somos de Deus. Elevemos as nossas preces à sua paterna benevolência, dizendo de todo o coração e sinceros: Senhor, escutai o vosso povo. Pela Santa Igreja Católica, para que possa anunciar com tranquilidade o Evangelho do Reino, oremos. Senhor, escutai o vosso povo. Pelos responsáveis da nossa pátria, pelos governantes de outros povos, para que promovam continuamente a paz, oremos. Senhor, escutai o vosso povo. Pelos doentes atingidos de diversos males e sofrimentos, para que o amor dos irmãos os conforte e auxilie as suas necessidades, oremos. Senhor, escutai o vosso povo. Pelos que reconhecem Jesus Cristo feito homem, para que vivam na verdade e rejeitem o espírito do erro, oremos. Senhor, escutai o vosso povo. Pelos peregrinos deste santuário, para que cumpram os mandamentos de Deus e vivam sempre na luz, oremos. Senhor, escutai o vosso povo. Senhor nosso Deus, vinde em auxílio do vosso povo suplicante e concedei-lhes as graças que vos pede, com confiança e reverência, por Cristo nosso Senhor.
Tomai em mãos para comer o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a nossa oblação, na qual se realiza uma gloriosa permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Hoje, em Cristo, luz do mundo, revelastes a todos os povos o mistério da nossa salvação e, manifestando a nossa natureza mortal, nos renovastes com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, bendito, que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que a nossa vida seja constantemente fortalecida pela comunhão dos vossos santos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. A hora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caríssimos irmãos, desejo a todos vós um bom retorno para as vossas casas. Continuação, da festa de Natal do Senhor, que ainda estamos a viver, e um bom almoço. Então, que Deus abençoe e Nossa Senhora proteja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.